Bom dia, gente. Vou corrigir aqui algumas questões que foram da nossa primeira avaliação, né, para ver como é que fica, tá? Então, vamos começar. A avaliação era o seguinte: para cada um dos seguintes argumentos, faça o seguinte. Primeiro, identifique as premissas e a conclusão do argumento, colocando o argumento no modelo padrão, ou seja, arrumadinho, né? Premissa 1, premissa 2, conclusão. E aí depois eu pedi para você formalizar cada uma das premissas e a conclusão, né, na linguagem do cálculo proposicional, que é o que a gente estudou, e prove que a conclusão realmente se segue das premissas, ou seja, que o argumento é válido a partir das regras de inferência não hipotéticas, né? Ou seja, não tem nenhuma regra hipotética, não tem introdução do condicional, introdução da negação, que a gente estudou até o momento, tá? Então vamos começar. O primeiro argumento ele diz o seguinte: Aristóteles é um ser humano. Mas, se Aristóteles é um ser humano, não será o caso de o filho de Aristóteles não ser um ser humano. Consequentemente, o filho de Aristóteles é um ser humano. Tá, esse primeiro argumento aqui, ele tá bem óbvio, né? Ele tem aqui um marcador de conclusão bem óbvio, que é consequentemente, né? De modo que o que está depois de consequentemente é a conclusão do argumento, tá? Então a conclusão do argumento é essa proposição aqui. Deixa eu ajeitar essa mesa aqui para eu escrever minimamente correto. A conclusão do argumento é essa proposição aqui, certo? O filho de Aristóteles é um ser humano. O também aqui é desnecessário, né? Porque o também aqui é um artifício linguístico, né? Na expressão desse argumento em linguagem natural, você tem um também porque você tem falando que Aristóteles é um ser humano e o filho dele também é, né? Mas aqui, na verdade, a gente só precisa o filho de Aristóteles é um ser humano. Vamos chamar essa proposição aqui de F, né? Então, F é o filho de Aristóteles é humano. Então, essa nossa proposição aqui é a proposição F. Tá? E aqui, só que aqui a gente tem outras proposições. Né? Você tem essa daqui, Aristóteles é humano. Então, vamos chamar essa daqui de A. Aristóteles é humano. Né? Então a gente tem essa proposição aqui A, Aristóteles é humano, a proposição F, o filho de Aristóteles é humano. E aqui a gente tem, só que aqui a gente tem outra proposição, perceba. Mas se Aristóteles é um ser humano, não será o caso do filho de Aristóteles não ser um ser humano. Essa proposição aqui, gente, é uma proposição complexa, tá? Primeiro, perceba que ele tem um se então. Aqui você tem o se, né? Aqui não tem um então, mas é um se então. Então esse aqui é um condicional. Então a terceira proposição ela vai ser um condicional. Né? Qual é o antecedente do condicional? Aristóteles é um ser humano. Mas a gente já tem aqui essa proposição. Então o antecedente do condicional é A. Aristóteles é um ser humano. E agora perceba aqui que o consequente do condicional ele tem uma dupla negação. Não será o caso de o filho de Aristóteles não ser um ser humano. Então, na verdade, ele é não F, né? Desculpa aí para quem está acostumado com os conectivos mais a notação mais atual, né? O livro que a gente está utilizando aqui na disciplina, ele utiliza o não como um tio, tá? Então a gente tem essas três proposições, né? Qual é a conclusão? A conclusão, obviamente, é o que está depois do consequentemente, né? Então aqui a conclusão é F. A premissa 1 é Aristóteles é um ser humano. A premissa 1 é A. E a premissa 2 é A,
implica não F. Premissa 2 é: se Aristóteles é um ser humano, não será o caso de que o filho de Aristóteles não é um ser humano. Né? Então, para checar, é sempre bom a gente reler o argumento que a gente formalizou. Né? Premissa 1 está dizendo Aristóteles é um ser humano. Premissa 2 está dizendo se Aristóteles é um ser humano, né? Porque esse é um antecedente do condicional, então não é o caso do filho de Aristóteles não ser um ser humano. Logo, o filho de Aristóteles é um ser humano. Né? Então, isso aqui é a resposta da primeira parte. Né? Claro, aqui já está formalizado. Né? Então, aqui é a resposta da primeira e da segunda parte. Agora, vamos provar. Lembra que quando a gente for fazer a prova, a primeira coisa que a gente faz é simplesmente repetir as premissas. Né? Então, primeira linha da nossa prova é A. Aristóteles é um ser humano. Isso aqui é uma premissa. Esse P aqui quer dizer simplesmente que a linha 1 é uma premissa, né? Porque a gente precisa de uma justificativa para adicionar cada linha de uma prova. Né? As linhas de uma prova elas precisam ser ou premissas ou consequências de outras linhas da prova a partir de alguma das regras que a gente estudou. Então, a primeira linha está na nossa prova simplesmente porque ela é uma premissa. A segunda linha também está na nossa prova simplesmente porque ela é uma premissa. Certo? Então, tem duas premissas aqui. Agora, perceba. Aqui, gente, a gente tem um condicional. Né? Se A, então não F. E perceba que a gente tem um antecedente do condicional na própria prova. Né? De modo que a gente pode simplesmente aplicar o modus ponens. Né? Ou seja, eliminação do condicional. Então, se eu tenho A e eu tenho A implica não F, eu posso escrever na minha prova não F. E aqui eu vou justificar. Por que eu escrevi isso na minha prova? Porque eu usei a linha 1 e a linha 2 e eliminei o condicional. Você poderia escrever aqui também modus ponens, não tem problema. Tá? Só que agora perceba, eu tenho a dupla negação. Né? E eu tenho uma regra, que é a eliminação da negação, que me permite eliminar duplas negações. Então, eu tenho não F, eu posso concluir F. E aqui eu escrevo 3, eliminação da negação. Mas, ora, não era isso que eu queria provar? Não era essa a conclusão do meu argumento? Que o filho de Aristóteles é humano? Então, pronto. Então, questão respondida. Certo? Então, o que foi que eu fiz nessa questão? Primeiro, eu separei o que era a premissa, o que era a conclusão. A premissa é Aristóteles é humano. Se Aristóteles é humano, não é o caso do filho de Aristóteles não ser um ser humano. Essas são as premissas. A conclusão é o filho de Aristóteles é humano. Certo? E depois eu formalizei essas premissas. Né? As proposições que eram atômicas, ou seja, as proposições que não tinha nenhum conectivo, né? Aristóteles é humano, não tem nenhum conectivo aí. O filho de Aristóteles é um humano, não tem nenhum conectivo aí. Então, as proposições atômicas eu simplesmente atribuo constantes para ela. No caso, eu atribuí A e F. Eu poderia atribuir qualquer constante, poderia atribuir P e Q, não importa. Só que a segunda premissa aqui, ela precisa de um pouco mais de cuidado, porque ela é uma premissa obviamente complexa. Né? Ela tem um se ali e ela tem um não. Né? Então, ela tem pelo menos dois conectivos lógicos. Né? De modo que a gente tem que tomar cuidado para expressar a forma lógica dessa sentença da maneira correta. Então, como é que eu expresso? Se Aristóteles é um ser humano, não será o caso de o filho de Aristóteles não ser um ser humano, como eu fiz aqui na premissa 2. Né? Se A, então não F. Tá? Então, essa aqui é a resposta da primeira questão. Vamos para a segunda. Não há liberdade genuína. Ou então, eu não entendo nada de filosofia. Por quê? Porque o universo é determinístico. E não há liberdade genuína no universo determinístico. Né? Essa questão eu peguei mais ou menos do livro de Desidério Murcho, né? O livro amarelo, que está lá na nossa bibliografia. Então, se alguém estudou por esse livro, tem a resposta lá mais ou menos. Né? Não é exatamente a resposta, porque eu fiz algumas mudanças. Tá? Eu tentei fazer a prova de maneira que a gente utilizasse todas as regras que a gente estudou. Né? Então, por isso aqui que tem esse ou aqui na primeira
proposição aqui da prova. Aqui, gente, vocês erraram muito, certo? Vocês não devem. E vocês erraram na parte mais fácil, que vocês erraram na identificação do argumento. Não foi na formalização, não foi na prova, foi na identificação do argumento. Isso vocês não podem errar, certo? Porque é a parte informal, é a parte mais simples, né? Então vocês estão sendo muito influenciados pela ordem que as proposições aparecem na linguagem natural. Mas eu falei muitas vezes que a ordem que as proposições aparecem não determina se essa proposição é uma premissa ou é uma conclusão. Você precisa ler o argumento e tentar entender o que se está tentando argumentar. Isso é a conclusão. Quais são as razões que você está dando para aquela conclusão? Essas são as premissas, tá? Então, esse argumento aqui, ele até tem um indicador de premissa muito forte, que é o porquê. Está até errado aqui, eu acho que é porquê separado. Escrevi errado. Mas tem um porquê aqui, certo? Uma pergunta. Então, o que está vindo antes é a conclusão. O que eu quero argumentar é que não há liberdade genuína, ou então eu não entendo nada de filosofia. E aí eu falo, por quê? Quais são os motivos que me fazem pensar isso? E aí eu dou 2 motivos. Por quê? O universo é determinístico, né? Então isso aqui é uma proposição, o universo é determinístico. E não há liberdade genuína no universo determinístico. Aqui haveria 2 opções. Você poderia pensar que o que vem depois do porquê é uma proposição só, né? E aí seria uma conjunção, né? Cada uma dessas 2 coisas seria uma conjunção, ou vocês já podem fazer separados, tá? Fazer duas premissas separadas. Não faz diferença, né? Porque se você tem a conjunção, você pode simplesmente aplicar uma regra a mais e separar essa conjunção. Só que uma coisa que vocês erraram muito aqui foi identificar quais são as proposições atômicas, né? Então aqui você tem uma proposição atômica, L, que seria a liberdade. Liberdade genuína, mas enfim, a liberdade, isso aqui é uma proposição L. Vamos dizer que F, eu sei filosofia, eu entendo filosofia. E isso aqui já me permite formalizar essa primeira proposição aqui, que é uma proposição complexa, tá? Não há liberdade genuína ou eu não entendo nada de filosofia. Perceba, gente, que aqui tem um conectivo. Ou, entendeu? Mas vamos primeiro identificar as proposições atômicas, depois a gente vai dividir o que é premissa e o que é conclusão, tá? Aqui tem outra proposição atômica que diz o seguinte: D. O universo é determinístico. Isso aqui é uma proposição, determinístico, certo? Pronto, tem essas 3 proposições atômicas, né? Não, há liberdade, eu sei filosofia e o universo é determinístico. Tá, então vamos começar aqui como é que seria nosso argumento. A premissa 1 do nosso argumento é simplesmente o universo é determinístico, que eu formalizei aqui como D. A premissa 1 é simplesmente D. Qual é a premissa 2 do meu argumento? Essa premissa 2 aqui, vocês erraram muito, tá? Vocês pegaram essa proposição, não há liberdade genuína no universo determinístico, ou colocaram ela como uma proposição atômica, certo? Ou colocaram ela como uma conjunção. Ela não é nenhuma nem outra. Ela é um condicional. Porque perceba. Então, novamente, vocês estão sendo muito levados pelo modo como as coisas aparecem na forma gramatical, né? Como as coisas são escritas em português. Só que esse não é o ponto da nossa análise. O ponto da nossa análise é o que as proposições querem dizer, tá?
Então, quando eu falo não há liberdade, não há liberdade no universo determinístico, o que eu estou dizendo é o seguinte: se o universo é determinístico, então não há liberdade, certo? Por exemplo, se eu falo não há rico honesto, eu estou dizendo se você é rico, você não é honesto. Entendeu? A mesma coisa aqui. Então, minha premissa 2 é simplesmente se o universo é determinístico, então não há liberdade, certo? E minha conclusão aqui, perceba que aqui tem um ou, né? Vocês botaram muito i aqui, eu não sei porquê, né? A minha conclusão é não L, não há liberdade genuína, ou não F, ou eu não entendo de filosofia. Então essa aqui é a resposta da primeira e da segunda parte da questão, né? A premissa aqui é o universo é determinístico, premissa 1, premissa 2. Se o universo é determinístico, não há liberdade genuína. E a conclusão é não há liberdade genuína, ou eu não entendo nada de filosofia. E aí perceba que, uma vez fazendo a primeira parte e a segunda da questão corretamente, a prova fica muito simples, entendeu? Só que, repetindo, vocês estão errando, não é nem na prova, vocês estão errando na identificação do argumento. Quais são as premissas, quais são as conclusões, quais são as proposições atômicas e quais são as proposições complexas. É isso que vocês estão errando. Tá? Não é uma questão de cálculo, vocês estão errando na questão teórica, vamos dizer assim, a parte teórica da questão, certo? Que é entender o que está sendo argumentado. Então, minha primeira premissa na prova é simplesmente D, né? O universo é determinístico. Isso é uma premissa. Minha segunda premissa na prova diz que se D, então não L. Isso aqui é uma premissa. Né? Então, aqui, obviamente, você já sabe qual é a regra que vocês vão usar. Você tem aqui o D. Se D, então não L, mas você tem um D. Eu vou usar modus ponens, entendeu? Então, perceba, essa prova da segunda questão é a mesma prova da primeira, basicamente. A única diferença é que aqui você vai colocar uma eliminação da negação e aqui você vai fazer outra regra. Mas essas são provas muito curtas, de quatro linhas, entendeu? E muito simples. Então, como eu falei, vocês estão se confundindo na identificação do argumento, porque as provas, elas são simples. 3. Se eu tenho se D, então não L, e tenho D, eu tenho não L. Né? Então, aqui é 1, 2, eliminação do condicional. Ou seja, modus ponens. Né? Modus ponens, não modus pollens, tá? E aqui, veja, eu concluí que não há liberdade genuína. Mas o que eu quero concluir é, não há liberdade genuína ou eu não entendo nada de filosofia. Esse ou eu não entendo nada de filosofia, você pode até tomar como um artifício retórico, né? E aí eu não consideraria errada a prova se você não considerasse essa parte. Mas o certo mesmo é que você simplesmente fazer mais uma linha que é introduzindo a disjunção. Né? Se você tem não L na sua prova, você pode fazer não L ou qualquer coisa. Inclusive não L ou não F. Então aqui simplesmente você vai introduzir a disjunção. Não L ou não F. 3. Introdução da disjunção. Mas não era isso aqui que eu queria provar? Está provado? Tá. Então essa daqui é a resposta da questão 2. Vamos para 3, tá? Essa 3 aqui, metade da turma acertou, né? Ela é uma questão que parece difícil, mas ela, na verdade, ela é a mais fácil de todas, eu imagino. Então, vamos pensar aqui. Quais são as proposições que eu tenho? As proposições atômicas, né? É dia de praia, isso aqui é uma proposição atômica. Está chovendo, né? Vamos chamar essa daqui de P, né? É dia de praia, P. Está chovendo, vamos chamar de C. E está fazendo sol, vamos chamar de S, certo? Então, segundo, a gente identificou nossas proposições atômicas. Estou fazendo isso aqui primeiro só para não ter que reescrever as frases, tá? O que a gente tem que fazer aqui é entender qual é a
conclusão do argumento. O que eu estou querendo falar? Será que eu estou querendo falar que se está chovendo não é dia de praia? Não, né, gente? O que eu estou querendo dizer é que não é dia de praia. Certo? Minha conclusão aqui é simplesmente não P. Certo? Vocês têm que entender a lógica do que está por trás, entendeu? O que a pessoa está tentando argumentar? O que eu estou tentando argumentar aqui é que não é dia de, que infelizmente não é dia de praia. Alguém me chamou para praia e falou, pô, não é dia de praia. Por quê? Por quê? Premissa 1. Ou está chovendo, ou C, ou não está fazendo sol, ou não é, né? Tipo, vamos dizer que eu sei que o tempo está meio ruim, o tempo está meio fechado. Eu não estou muito certo se realmente está chovendo, mas eu falo assim, ó, tá chovendo, ou então pelo menos não tá fazendo sol. Eu não tô vendo aqui, tá aquela luz meio branca, não tô vendo a luz amarelada do sol. Mas olha, se tá chovendo, então não é dia de praia, a gente não deve ir pra praia. Né? Se tá chovendo, então não é dia de praia. E a premissa 3 fala simplesmente que se não tá fazendo sol, também não é dia de praia. Certo? Eu não sei qual desses dois aqui é verdadeiro. Não sei se está chovendo ou se simplesmente não está fazendo sol. Mas se está chovendo, não é dia de praia. Se também não está fazendo sol, não é dia de praia. Logo, não é dia de praia. Então essa aqui é a resposta da primeira parte da segunda. Tá? A conclusão é não é dia de praia. As premissas são está chovendo ou não está fazendo sol. Se está chovendo, não é dia de praia. Se não está fazendo sol, não é dia de praia. Logo, não é dia de praia, tá? E aqui a prova também é bastante simples, C ou não S. Isso aqui é uma premissa. Se C, então não P. Isso aqui é uma premissa. Se não S, então não P. Isso aqui é uma premissa. Agora perceba, gente. Isso aqui não é muito usual, porque essa regra geralmente é colocada de outra maneira. Mas perceba que essas três premissas são exatamente as premissas da regra de eliminação da disjunção que está no livro. Né? Eu tenho A ou B. Se A, então C. Se B, então C. Então aqui eu posso simplesmente escrever conclusão não P. E aí eu vou escrever 1, 2, 3, eliminação da disjunção. A prova é simplesmente isso. Só tem um passo a prova, certo? Que é eliminação da disjunção, certo? Então também não vejo nada de bastante complicado, tá? Até agora, na prova, a única coisa que eu acho não complicado, mas eu acho que demandava um pouco mais de meditação, era perceber que não há liberdade genuína no universo determinístico, é uma incondicional. Certo? Eu acho que isso demandava um pouco de meditação. Mas, uma coisa que vocês têm que pensar é o seguinte, olha, se eu estou falando para vocês que esses argumentos são válidos, né, já que eu estou pedindo para você provar, né, se você consegue provar a conclusão a partir das premissas, esse argumento é válido. Você tem que pensar também qual é a premissa que torna o argumento válido, entendeu? Se você está interpretando essa premissa como uma letra nova, como uma proposição atômica nova, a prova não vai para lugar nenhum, né? Então não é isso provavelmente que é o certo, tá? Essa malandragem também é importante. Vamos para o 4. A questão 4, eu acho ela um pouquinho mais complicada, porque ela é mais confusa, mas ainda assim vocês erraram mais na identificação do argumento. Vocês identificaram a conclusão errada. E daí, enfim, como vocês identificaram a conclusão errada, não dava para provar a conclusão que vocês identificaram, de modo que não tem como fazer a questão, entendeu? Então, vamos ver. Vamos identificar aqui as proposições atômicas, só para a gente não ficar tendo que escrever. Jorge não é casado, né? Então vamos pegar aqui Jorge é casado e botar como C, né? Então essa premissa, essa
proposição aqui, obviamente, seria não ser, né? Se é Jorge é casado. Ora, Jorge é solteiro se somente se ele não é casado, né? Então, Jorge é solteiro é outra proposição atômica. Então, aqui, S. Depois a gente vai voltar formalizando as proposições que estão aqui. A gente está pegando só as atômicas. Tá? Eu sei que Jorge é solteiro porque ele não usa aliança. Aqui poderia ter um ponto de dificuldade, porque por causa dessa construção eu sei que. Né? Mas eu coloquei uma dica ali falando o seguinte: eu sei que Jorge é solteiro não faz parte do argumento. Então não tente formalizar isso. Ele apenas está dizendo que dá para inferir que ele é solteiro a partir do fato de que ele não usa aliança. Então eu sei que Jorge é solteiro porque ele não usa aliança. Então Jorge usa aliança, né, na afirmativo seria A. Então eu tenho 3 proposições atômicas aqui. Ele só deixaria de usar aliança sendo solteiro, certo? Então aqui também não tem mais nenhuma proposição nova, né? Então a gente tem essas 3 proposições atômicas, tá? O segundo passo que você tem que fazer é pensar, qual é a conclusão? O que eu estou querendo? Aqui tem 3 afirmações, né? Tem 3 afirmações aqui. Talvez tem 4 afirmações aqui. Mas o que eu estou querendo provar? Eu estou querendo provar que Jorge é solteiro se somente se ele não é casado? Não, né, gente? Muita gente colocou isso como uma conclusão. Isso daí é uma verdade analítica. Isso aí é óbvio. Eu não estou querendo provar isso. Jorge é solteiro se somente se ele não é casado. Qualquer um que sabe o que significa solteiro sabe que isso é verdade, né? Então isso aí é uma premissa, tá? Eu estou partindo desse pressuposto. E eu estou dizendo que Jorge não usa aliança. Isso também é uma premissa. E estou dizendo que se ele não usa aliança, ele é solteiro. A conclusão aqui que eu estou querendo chegar é que Jorge não é casado. Certo? Jorge não é casado. Essa aqui é a minha conclusão. Tá? E quais são as premissas que eu estou dando? A premissa 1, o motivo 1 que eu estou dando é esse bicondicional aqui, que é uma verdade analítica, né? É uma verdade do próprio sentido, né? Ser não casado é ser solteiro, né? Premissa 2 que eu estou dizendo é o seguinte: essa parte aqui, eu sei que Jorge é solteiro, isso aqui também porque taranã, isso aqui também é uma indicação de premissa, tá? Então, a premissa 2 que eu estou dizendo aqui é que Jorge não usa aliança. E a terceira premissa é essa parte aqui: ele só deixaria de usar aliança sendo solteiro. Eu estou dizendo o seguinte: se ele não usa aliança, então ele é solteiro. Então esse aqui é meu argumento, tá? Essa questão aqui eu acho ela um pouquinho mais difícil, tá? Mas tinha que ter alguma questão difícil na prova, tá? Um pouquinho mais difícil pelo menos, tá? Então qual é o argumento? Premissa 1: Jorge é solteiro se e somente se ele não é casado. Premissa 2: Jorge não usa aliança. Premissa 3: se Jorge não usa aliança, ele é solteiro, tá? Então essa parte aqui, ele só deixaria essa construção aqui, certamente não é a construção direta do condicional, né? Ele só deixaria de usar aliança sendo solteiro. Mas perceba que eu estou dizendo o seguinte: quando eu falo que ele só deixaria de usar aliança sendo solteiro, eu estou dizendo o seguinte: a única condição em que ele não usa aliança é ele ser solteiro. Eu estou dizendo o seguinte: se ele não usa aliança, ele é solteiro, tá? Então, aqui novamente, o principal fonte de erro foi na interpretação das premissas e não necessariamente na prova. Dado que a gente fez isso aqui, a prova também é bastante simples, né? Então eu tenho premissa 1: S, se somente se, não se. Isso aqui é uma premissa. Premissa 2: não há. Isso aqui é uma premissa. Premissa 3: não há, implica S. Isso aqui é uma premissa. Agora perceba que eu tenho um condicional com antecedente a não há e eu tenho não há aqui. O que eu vou fazer? Modus ponens, né? S.
Então aqui é 2, 3, eliminação do condicional, que é modus ponens, certo? E aqui perceba, eu tenho um bicondicional, né? Eu posso utilizar a regra de eliminação do bicondicional e gerar o condicional que eu preciso aqui, que é S implica não C. Né? Então isso aqui é eliminação do bicondicional. Só que agora perceba que eu tenho S implica não C e tenho S. De modo que eu posso usar o modus ponens e concluir não C. 4, 5, eliminação do condicional, que é o modus ponens. Tá? Então isso aqui é o que a gente queria provar. Essa é a resposta da questão 4. Vamos para a última, foi a questão 5, né? Esse aqui também eu peguei do livro do Desidério Murcho, né? Fiz uma pequena modificação, né? Coloquei uma eliminação da conjunção, porque, como eu falei, eu quis fazer uma prova que a gente utilizasse todas ou a maioria das regras que a gente estudou, né? Então, se o amor à arte integra uma boa vida, né? Então aqui, ó, isso aqui é obviamente isso aqui é um condicional, né? Se o amor à arte, taranã, 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 taranã. Então vamos pegar aqui quais são as proposições simples, né? As proposições atômicas. Vamos pegar aqui, vou escrever A1 só para a gente ficar com amor e arte a mesma letra, tá? Mas podia ser AB. Então A1 é o amor integra a vida boa, A2 é a arte integra a vida boa. Aqui a frivolidade é nosso inimigo, vai ser F. A superficialidade é nosso inimigo, vai ser S. Então como é que fica a premissa 1? A premissa 1 é um condicional, né? Se, né? Tem um se ali. Só que o antecedente, deixa eu dar mais espaço aqui, que eu acho que ficou apertado. Premissa 1 é vou botar aqui bem espaçoso, tá? É um condicional em que a premissa é A1. Vou usar o símbolo mais novo da conjunção, tá? Mas você poderia usar o izinho, que é como está no livro. Então a premissa 1 ela fica assim. Essa questão aqui, né, apesar de ela parecer mais difícil, vocês acertaram no geral. Então, o que a premissa 1 está dizendo? Se o amor integra a vida boa e a arte integra a vida boa, então a frivolidade é nosso inimigo e a superficialidade é nosso inimigo. Certo? Nesse caso, e esse aqui era A1, isso aqui, quem errou por causa disso. Então, novamente, errou não pela prova, mas pela identificação do argumento. Neste caso, está dizendo respeito ao quê? No caso de a frivolidade e a superficialidade serem nossos inimigos. Então a premissa 2 também é um condicional, tá? Em que o antecedente desse condicional é o consequente do outro. Nesse caso, no caso em que a frivolidade e a superficialidade são nossos inimigos, devemos resistir corajosamente a eles. A frivolidade e a superficialidade. Vamos chamar aqui resistir corajosamente. Vamos chamar de resistir corajosamente a frivolidade de R1, né? Resistir 1. E resistir à superficialidade R2. Então como é que eu sei? Você pode perguntar, Danilo, como é que eu sei que nesse caso se refere a FS? Pelo que tem depois, entendeu? Nesse caso, no caso em que a frivolidade e a superficialidade são nossos inimigos, a gente deve resistir corajosamente a eles, né? Então, se a frivolidade é nosso inimigo e a superficialidade é nosso inimigo, a gente deve resistir à frivolidade e a gente deve resistir à superficialidade. Ora, o amor e a arte integram a vida boa, né? Essa parte aqui nem estava no argumento de Desidério. Eu coloquei essa frase aqui para ficar mais fácil, para vocês entenderem que era realmente para fazer dois modus ponens, certo? Essa premissa 3 aqui é A1 e A2, né? E eu quero
Logo, aqui também está bem óbvio que é a conclusão, devemos resistir corajosamente à frivolidade. E perceba, aqui minha conclusão não é R1 e R2, é só R1, certo? Então, essa daqui é o argumento. Tá? Então, esse argumento aqui, por ter um logo, vocês identificaram corretamente a conclusão. Só que quem errou, errou por causa do nesse caso. Né? Então, novamente, vocês estão errando na identificação de quais são as premissas e quais são a conclusão. Né? E esse não é um ponto especificamente de lógica, esse é um ponto de entender o que está sendo argumentado. Então, vocês não podem ficar reféns do modo como as coisas estão sendo expressas em linguagem natural. Vocês precisam entender o que está sendo dito. Certo? E esse ponto é um ponto de interpretação de texto, não é um ponto propriamente de lógica. Tá? Então, como é que vai ficar esse argumento? O argumento também fica muito simples. A premissa A1 é A1 e A2 implica F e S. Essa aqui é a premissa. A premissa 2 fica F e S implica R1 e R2. Isso aqui é premissa. A premissa 3 fica A1 e A2. Isso aqui é premissa. A gente quer provar R1. Opa, isso aqui é uma premissa. Aqui simplesmente, gente, são dois modos pôneis. Perceba que eu tenho um A1 e A2 e eu tenho um antecedente desse condicional, é exatamente A1 e A2. Né? Aqui está sem o parênteses, por quê? Porque a gente combinou que no caso de sentença, que a gente vai sempre deixar de lado os parênteses exteriores, né? Os últimos parênteses das sentenças, porque eles não precisam, não faz diferença. Mas aqui, oficialmente, isso aqui teria parênteses, né? Ou seja, é a mesma fórmula que está aqui. E aqui a gente vai simplesmente escrever F e S, né? Vai ser 1, 3, eliminação do condicional, que é o modus ponens. Mas perceba que agora a gente tem FS aqui e tem FS aqui. A gente vai usar outro modus ponens. A gente vai concluir R1 e R2, beleza? E a gente vai usar aqui, vai ser 2, 4, eliminação do condicional, que é modus ponens. Só que a gente não quer provar R1 e R2, a gente quer provar só R1. Mas não tem problema, a gente vai simplesmente eliminar a conjunção. Se eu sei que A e B é verdadeiro, eu sei que A é verdadeiro. Né? Então vai ser 5, eliminação da conjunção. E essa aqui é a prova, é a resposta da questão 5. Tá? Então, gente, a lógica no geral, ela é meio chatinha, entendeu? Ela é meio chatinha porque você precisa prestar atenção nos detalhes. E você pode errar, né? Você pode não perceber que deve aplicar determinada regra. Você pode errar, esquecer um parênteses, esquecer um não, todo esse tipo de coisa. Então, a lógica, ela demanda exercício, entendeu? Não adianta ler o livro, não adianta simplesmente ir na aula. Né? Você tem que tentar pegar o exercício, fazer o exercício, corrigir, ver onde errou, fazer o exercício, corrigir, porque só assim que você vai pegando essas pequenas manhas, né? De o que quer dizer o nesse caso, o que quer dizer o no universo determinista, tá? Então, tentem refazer essa prova, né, com os toques que eu dei aqui agora, tá? E depois a gente vai tentar fazer, vai continuar fazendo exercício, vai fazer outras avaliações para ver como é que fica aí o semestre. Tá bom, gente? Então, um abraço, tchau.